18 de março. Confie em mim diariamente. Assim, você permanecerá perto de mim, sujeito à minha vontade. A fé não é uma reação natural, em especial para aqueles que estão feridos. Meu espírito, dentro de você, é o seu tutor, que o ajuda nesse desafio sobrenatural. Renda-se ao seu toque leve, sinta seu estímulo. Demonstre o desejo de confiar em mim em todas as situações. Não deixe que sua necessidade de compreensão o afaste da minha presença. Eu lhe darei todas as condições para que atravesse esse dia gloriosamente, desde que você viva em profunda dependência de mim. Não se preocupe com o amanhã, pois ele trará as suas próprias preocupações. Confie em mim um dia de cada vez. Boa noite a todos. Agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, vivendo um dia de cada vez, tentando assimilar cada mensagem que Deus proporcionou para a gente nesse dia e tentar cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos, que nós sejamos abençoados por Deus, que tenhamos luz no nosso caminho, nos nossos lares, e todos aqui presentes e os que não puderam estar também, possamos ter a oportunidade de cada vez mais crescimento. Que assim seja, que Deus proteja todos nós e os nossos lares. Amém. Para ler o Evangelho, Luciana, quer ler? Não? Sim? Pode ser. Pode? Beleza. Capítulo 9, item 8. A obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder,
cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Eu estava lendo e a palavra que me veio na cabeça é a resiliência, que ela combina muito com a obediência e a resignação. Ser obediente e resignado em meio aos desafios realmente não é ser passivo ao que está acontecendo, né? Principalmente nas coisas todas que estão acontecendo. Essa passividade que às vezes é confundida, na verdade, é resiliência também, porque o resiliente, ele supera os desafios e se torna uma pessoa melhor. Está todo mundo passando por desafios nesse momento. Todos estamos. Muitos ficam a reclamar. Outros buscam uma saída desenvolvendo virtudes. E é isso, eu acho que a gente precisa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, como Jesus sempre nos ensina. Cada desafio que nos é apresentado é uma oportunidade de primeiro confiar, de exercer a fé. Porque se está acontecendo, tem o seu porquê. Então, a gente precisa primeiro entender e ser obediente às vontades, né, dele. Ele que está conduzindo tudo, eu não tenho dúvidas disso, né? Então, ser obediente, resignado a todas essas situações difíceis que a gente vai enfrentando é um exercício de fé. E para que essa fé não seja vivida de uma forma passiva, ela precisa estar ancorada na resiliência. Acho que a gente precisa passar por todos esses desafios, nos tornando pessoas melhores, desenvolvendo virtudes. Porque só assim a gente vai conseguir trazer para o nosso espírito, para a evolução do nosso espírito, o que de fato todas essas provas o que todas essas provas têm, assim, eu não vou falar positivo, mas alguma coisa está nos ensinando, né? Então, essa obediência, essa resignação deve estar somada à resiliência, na minha opinião. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Lívia? Não, conforme a Lu foi lendo, né, teve uma frase, ela até falou de virtude, né, agora, essa frase que é: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. E esse texto foi escrito em 1863. E caramba, poxa, poderia ter sido escrito ontem, postado em alguma conta no Instagram, sabe? Porque é muito, muito atual e é muito verdade, né? E a gente vê tudo isso, sei lá, tudo isso que está acontecendo e tal, o mundo tá muito doido e a nossa atividade intelectual realmente, né? Tanta coisa que a gente está descobrindo, que está, né? Cada dia mais a gente descobre, a ciência descobre alguma coisa, né? Cada dia mais alguma coisa é inventada, é aprimorada, né? Mas parece que a nossa moral anda meio que para trás, entendeu? Parece que a gente vai... Não é prioridade, parece que é isso. Então, parece que a gente simplesmente deixa para lá. E conforme ela leu essa frase, eu pensei muito também em empatia, né? Porque essa palavra está bem famosa, né? Nos dias de hoje. E me veio na cabeça essa palavra quando eu li essa frase. Porque você vê, a gente tem toda a tecnologia, tudo que a gente tem e tal, mas
sei lá, parece que cada vez a gente está se importando menos um com o outro, ou está mais frio. Não sei explicar. Não é todo mundo, né? Não são todas as pessoas que são assim, mas a maioria, né? Às vezes prefere, não sei, prefere ter a razão do que ajudar alguém ou auxiliar alguém, entendeu? Ou o orgulho também, né? Às vezes prefere falar que sabe de alguma coisa e tal, e nem escuta o que o outro tem para dizer, né? Às vezes o que o outro tem para falar também não está errado ou não está certo, enfim, mas você primeiro tem que ouvir ele, né? Para poder avaliar. E as pessoas simplesmente não querem ouvir, não estão se interessando, não sei. Acho isso muito também do orgulho. Então, quando essa frase, né, foi lida, né, foi falada, bateu muito assim na minha consciência em relação a isso, né? Até que ponto, né, a gente está indo com a ciência, com o intelecto, com tudo, mas eu acho que vai chegar a um ponto de que a falta, né, a carência da moralidade, né, vai bater tão forte na gente que eu acho que, sabe, vai fazer muita falta, entendeu? Acho que a gente vai, sei lá, abrir mais os olhos e falar, putz, olha, caramba, a gente errou muito, entendeu? Eu acho que as pessoas vão caindo, né, de tempo em tempo a ficha das pessoas e elas vão com certeza abrir os olhos, né, e reparar que às vezes a gente tem umas atitudes, né, ofensivas, né, ofende o outro e tal, e não está nem aí pro sentimento alheio. E quando esse sentimento bater mesmo, né, eu acho que a gente, sei lá, também vai acabar se arrependendo, né, de muita coisa, de coisas que a gente poderia ter feito e não fez, principalmente nessa época, né, que a gente está vivendo, né, a gente vê que a gente já está indo para esse segundo ano, né, de pandemia, a situação no Brasil aqui não está nem um pouco legal, infelizmente, e a gente nota assim, não sei se as pessoas esqueceram que a gente está na pandemia ou se simplesmente estão fechando os olhos para isso e virou rotina, sabe? O brasileiro tem muito disso, né? A gente se acostuma, infelizmente, né? Com as coisas boas e ruins, né? A gente se acostuma e simplesmente deixa meio que para lá, né? E acaba deixando de fazer a nossa parte. Então, eu acho que a carência, né, dessa indiferença moral está batendo muito grande, ainda mais nesses últimos anos, né, que a gente tem vivido, e que quando chegar lá na frente, isso vai ser com certeza cobrado da gente, né? Para a gente poder progredir, a gente vai precisar muito de moral, né, da moralidade. A gente não vai precisar só da inteligência ou da ciência, do intelecto, né? Também são importantes, mas a gente também vai precisar muito dessa moral e dessa empatia com o próximo. E aí talvez a gente caia na real do que a gente estava fazendo, né? Acho que para uns vai meio que cair assim a ficha, né? Eu também me incluo, né? A gente tem nossos erros, nossos acertos. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar da atualidade dessa frase, ainda mais no cenário que a gente vive hoje. Quer falar, Márcia? Sim. Então, eu estava lendo aqui que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Engraçado que eu estava assistindo um treinamento, uma live de uma coaching, justamente ela não falou nessas palavras, né? Mas me veio essa reflexão. Ela estava falando justamente dessa parte, quando a gente obedece consciente, a razão é o quê? A nossa consciência, né? Mas a distância daqui para cá é grande para a gente. Então, não basta só a gente ter a consciência, a gente tem que trazer a consciência para o coração. Entendeu? Porque muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não fazemos. Por causa dessa distância. Então, Jesus, quando os espíritos de verdade ditaram isso,
pro nosso codificador da doutrina espírita, eles utilizaram a palavra correta, né? Eles não iam errar na mensagem que eles queriam dar. Então, eles trazem a razão e o coração, que tem que estar caminhando o quê? Junto. E é esse exercício que a gente tem que fazer para ter obediência e resignação. Não é ser passivo, é ter consciência, raciocinar, né? Mas a gente tem que trazer essa consciência para o coração, senão nós ficamos endurecidos, né? Senão a gente se endurece, a gente só tem a consciência e ficamos frios. Agora, quando você traz isso para o coração, né, temos um outro olhar, porque o coração, como os olhos são as janelas da alma, né? O coração é tudo que sai da gente. Quando a gente tira pelos nossos entes, né, queridos? Nossos entes queridos estão aonde? Em que parte da nossa vida? No coração. Então, muitas vezes, eles podem fazer coisas ruins, né? Coisas erradas, mas como eles estão no nosso coração, nós temos muito mais flexibilidade, muito mais... né? Então, a gente tem que fazer não só com os nossos entes, mas com todo mundo, né? Com o nosso próximo, com nossos coleguinhas, com as pessoas. Então, é esse exercício. E eu achei interessante que ela não usou as palavras do Evangelho, mas ela relatou, né, essa consciência e a distância da cabeça para o coração. E eu fiquei com isso, por isso que eu pedi para falar. Achei interessante. Nada por acaso, né? Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo? Não? Ninguém? Sério? Então vamos terminar. Ainda tem tempo ainda? Que horas tem? Tem bastante tempo ainda. Ah, tem. Para mim tinha pouco tempo, né? Tinha pouco tempo. E essa questão também da obediência e resignação, a Luciana até falou, né? Que não é uma coisa passiva, que é justamente porque a gente tem que raciocinar, né? De tudo que a gente, das virtudes, né? E a gente vem o quê? A gente está num grande treinamento, que é justamente o quê? Educar os sentimentos, educar os nossos sentimentos, para a gente conseguir fazer esse processo. Porque, por exemplo, quando nós somos contrariados, né, a gente não pensa, não traz isso para o coração, a gente simplesmente revida, fala. Então, esse é o chamamento, é justamente o que? A gente educar os nossos sentimentos para a gente desenvolver essa virtude da obediência e da resignação. Entendeu? Todos os dias. Por isso que é importante, todos os dias, a gente ler uma página, ouvir uma palavra, nos conectarmos com o mais alto, porque os desafios vêm no nosso dia a dia, na nossa família, com os filhos, com o marido, com o pai, com a mãe, com o chefe, na fila, né? Então, a gente tem que estar sempre ali educando o nosso verbo, educando o nosso sentimento, a altura da nossa voz, como a gente responde a uma agressão verbal, né? Então, tudo isso é o quê? Obediência e resignação. Porque você tem que ver que você está tentando diminuir a distância, né, das palavras de Jesus para os nossos atos. Então, não adianta a gente ler e não exercer, e não tentar fazer esse exercício mesmo no dia a dia, né? Então, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Por quê? Porque as pessoas acham que a pessoa que, por exemplo, escuta, quem cala consente. Vocês já ouviram esse ditado? Quem cala consente? Não. Quem cala não consente. Quem cala não quer revidar. Quem cala está pensando no que o outro, né? Então, a gente, às vezes, tem uns ditados, umas coisas que elas têm que ser quebradas. Isso são crenças que limitam a gente fica ouvindo isso e acaba repetindo, né? A nossa ancestralidade, os padrões que são feitos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pela sociedade que fala, e a gente vai com a multidão. E Jesus falou que a gente não deve ir com a multidão, que a multidão sempre estará distraída.
Quando nós estamos concentrados naquilo que a gente pretende, a gente tem uma posição, uma atitude mais assertiva. Eu tiro assim, eu não sou exemplo para ninguém, tenho defeito para caramba, estou tentando me consertar, eu estou em construção. Mas, assim, como eu também estou dentro disso tudo, eu tiro por mim. Por exemplo, quando eu tenho uma determinada situação em que eu calo, mesmo que eu acho que eu estou certo, em que eu calo, eu me acalmo, e depois de um determinado momento eu me coloco para a pessoa, eu tenho uma posição muito mais assertiva do que no momento eu chegar e querer ter a razão, né? Por quê? Porque a gente não fez o caminho, não raciocinou, não interiorizou, não se colocou no lugar do outro, não se olhou para ver se nos cabe aquela crítica. Então, quando eu tenho esse tipo de atitude, eu diminuo muito mais os meus conflitos. Quando eu não consigo segurar a onça que tem dentro de mim, que é muitas vezes, né? Ela sai, e aí, minha querida, eu erro. Eu peco mais do que o outro. Por quê? Porque eu estou tendo as informações de como eu devo agir. E eu não faço. Então, eu acho que é Lázaro, né? Lázaro, em 1863, né? Que veio aí trazer essa informação para a gente, é justamente isso, a gente trabalhar a nossa atividade intelectual junto com a moral. Porque hoje a gente tem, olha, hoje a gente tem recursos para aprender, gente maravilhosos. Hoje eu estou fazendo uma outra faculdade, né? E hoje eu tenho recursos. Se eu tenho dúvida, eu tenho um dicionário médico na minha mão, na palma da minha mão, que é o celular, né? Você não precisa comprar o livro. Se você quer ler um artigo, você vai na internet. Se você quer ver no YouTube, tem vários professores que dão aula gratuita ali, de potencial de ação, de tudo que você procurar tem ali. Quando que, na época que eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha isso? Eu tinha que ficar rata de biblioteca, tinha que, né? Hoje, a facilidade é muito grande, as informações chegam para nós muito rápido. Então, o intelecto, ele evolui mais rápido e a moral fica o quê? Lá embaixo, porque não tem esse mesmo trabalho. Não tem esse... Como é que está o tempo aí, Suzana? Pode falar. Então, a gente não tem esse mesmo trabalho, né? Da moral, do exercício da moral, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que evoluir, é o que a Lívia falou, parece que a gente não está andando para trás, né? A gente evolui tanto na parte tecnológica, informação, e a ciência vai evoluindo, e a parte da moral, o negócio parece que está indo para trás, né? Então, o exercício que a gente tem que fazer é esse, vamos evoluir intelectualmente, não devemos deixar de estudar, de desenvolver essa parte intelectual e também a parte moral, entendeu? Fala aí, Lívia. A Lívia quer falar. Não, é que a Márcia foi falando e eu fui lembrando, né, de o que ela falou, né, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente solta, né, que na hora a gente é um leão, né, mas depois a gente fica triste igual um gatinho, né, como meu irmão fala, né. E há uns anos atrás, acho que uns 4 anos, né, 3, 4 anos, eu tive uma situação na minha vida, né, bem desagradável, que uma pessoa ficou berrando na minha frente a 10 centímetros de mim, tipo, brigando comigo, sabe? E sem motivo algum, e apontando o dedo na minha cara, e xingando, brigando, e eu simplesmente ouvi, virei, dei de costas e fui embora, entendeu? E cheguei em casa, até chorei um pouco, né, que eu fiquei abalada, né, com aquilo tudo, né? O meu marido, na época, era meu noivo, foi até tirar satisfação com essa pessoa, porque é da família dele, né? E tal, e eu não gostei, falei, não precisava disso, não faz isso, deixa pra lá. E por uma coisa totalmente desnecessária, totalmente assim, sabe? Mas dava para ver que a pessoa estava alterada, e não era com aquilo, era com outras coisas, e aí despejou na primeira pessoa que viu, e eu dei a sorte de ter sido eu. Então, aí depois, quando eu cheguei em casa, né, que
né, eu meio que desabei um pouco, né, que eu fiquei abalada. Aí minha mãe vem logo, né, que mãe, né, você tinha que ter dito isso, ter dito aquilo, que isso, que aquilo. Eu falei, não, mãe, porque eu prefiro deixar para lá, virar de costas e ficar quieta, do que despejar mais um monte de coisa em cima da pessoa. Aí ia ser eu e a pessoa despejando um monte de coisa desnecessária. Eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida, foi a primeira vez, para vocês verem. E, então, não tinha necessidade, eu nem conhecia a pessoa direito. E para que eu vou fazer isso? Que depois eu vou me sentir mal, entendeu? Então, eu prefiro simplesmente me silenciar. Foi o que a Márcia falou, quem cala consente, realmente. Isso, hoje em dia, eu também não acredito mais, porque eu ia causar um conflito maior se eu começasse a falar também, e eu não vi necessidade disso. Eu simplesmente virei, saí e continuei minha vida lá, só fiquei mais distante da pessoa e beleza, até a hora de ir embora. Foi isso. E aí a minha mãe ficou, você tinha que ter dito isso, ter dito aquilo. Eu falei, não tem necessidade, porque senão depois eu ia me culpar, né? Independente se a pessoa tivesse sido atingida ou não com as minhas palavras, né? Eu ia me culpar, eu ia ficar chateada comigo mesma. Então, foi o que a Márcia falou. É tudo também da gente se policiar, né? Eu não sei se eu estava bem no dia, né? Eu poderia estar num dia ruim e ter despejado tudo, né? Às vezes eu estava melhor, entendeu? Porque tem dias e tem dias, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E foi o que eu falei. Com certeza não era sobre mim aquilo. Eu estava conhecendo a pessoa no dia, entendeu? Então, para que eu vou criar um conflito, né? Se eu nem conhecia direito a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa, e também voltando, né, para o quesito do espiritismo, às vezes a pessoa está sendo usada, né? Só para criar um conflito, uma coisa, e acabar com a situação, né? Piorar a situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É tudo que chega até a gente para a gente tentar... Sim. Você foi testada, né? Você foi testada. Nossa, demais, demais, porque se eu falasse qualquer coisa, eu poderia magoar outras pessoas da família, e para que eu vou fazer isso? São pessoas que eu nunca vejo, entendeu? Não tem necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O que o outro fala, aí já diz respeito a ele. Mas agora, o que sai da minha boca, aí a responsabilidade é minha. Então, a gente tem que ter resignação até nisso, né? E não é baixar a cabeça e se humilhar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que chegou até mim e eu quis cortar e eu consegui cortar, entendeu? Então, a gente tem que, ao máximo, é difícil pra caramba, mas a gente tem que, ao máximo, chegou até a gente, cortar, entendeu? Porque não dá, sabe? Ia criar uma bola de neve para uma situação nada a ver. Então, a gente tem que se policiar, como a gente sempre faz o evangelho aqui. Eu acredito que não só aqui, né? Vocês também sempre fiquem em oração, assim como eu, né? Sempre tento ficar em oração, não fica só aqui nesses 30 minutos, né? Então, a gente tem que também botar isso em prática, né? Quando chegar até a gente, assim como a fofoca, a gente sempre fala, né? Quando a fofoca chega para ficar na gente e tal, e N outras coisas, né? Eu acho que eu vou fazer a prece final, tá, Su? Porque vai dar hora. Mas é isso, a gente tem que ter o coração mais resignado. Eu acho que é isso que eu aprendi naquele dia, né? E não deixar as coisas acontecerem, né? Deixar para lá. Né? Cada um com seus cada um com a sua loucura. Então, vamos, né, fechar os olhos e agradecer a Deus por esse momento de reflexão, por esse texto tão sábio, tão atual, né? Obrigada, Pai, por ter inspirado a gente a ler ele. Obrigada por cada um que falou aqui, por cada um que também ouviu, tanto encarnado quanto desencarnado. Obrigada a todos os amigos que nos inspiram nessa palavra, ao Mestre Jesus, que, né, está sempre conosco, nosso amado Pai, e que possamos sair daqui com o coração mais leve e com a consciência de que não é humilhação, é sim se resignar, para a gente tentar sempre ser melhor do que nós mesmos, não melhor do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos cada dia mais.
tentar trilhar esse caminho com paciência, com resignação e com a sabedoria, tanto na mente, mas também a sabedoria do coração. Que possamos sair daqui renovados com a Tua palavra, Pai, e pedimos a espiritualidade amiga que possa fluidificar as nossas águas e que, ao bebê-las, possamos nos sentir bem, ter uma boa noite de sono e nos encaminhar com tranquilidade para o final dessa semana que está chegando. Muito obrigada, Pai, por todos os seus ensinamentos. Obrigada por cuidar de nós e do nosso coração. Assim seja. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Um, dois, três, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!